Nós precisamos, então, como os arautos do rei, partir para o próximo tópico aqui. E lembre-se que você pode fazer download desse e-book, mais de 380 e-books que eu e o Uber já escrevemos no nosso site, papocomdeus.com.br/estudos, tá? Também tem o nosso Instituto Bíblico Discipular.com.br, boa teologia, gratuito para você, não é pegadinha não, 380 e-books gratuitos e cursos de teologia gratuito, tá? Instituto Bíblico Discipular.com.br. Então vamos lá, o que nos leva para o próximo tópico. Nós não precisamos ser motivadores, mas nós temos que ser discipuladores. Nós fomos chamados para criar discípulos e não motivar multidões, tá? Então, irmãos, eu quero compartilhar com vocês o meu testemunho de vida. Eu tive um infarto em maio de 2023, há aproximadamente 8 meses atrás. E lá, quando eu estava dentro da UTI, sem entender nada do que estava acontecendo comigo, uma pessoa extremamente saudável, com os exames todos em dias, 15 dias antes tinha passado pelo médico, e os meus exames deram perfeito, o médico brincando disse, pode ir embora, que de coração você não morre. Então, 15 dias depois, eu estava dentro de uma UTI com 5% de oxigênio só no corpo, e totalmente sem perguntas, né, sem respostas às minhas perguntas. Então, naquele dia, Deus me ensinou, irmãos, que Ele me chamou para morrer. Deus tinha me chamado naquele dia exatamente para que eu pudesse matar o meu próprio ego, os meus ideais ainda, as minhas vontades, né? E Deus estava me mostrando que para produzir vida nas pessoas, nós precisamos estar mortos. Só produz vida quem está morto. O Watchman Nee disse uma coisa certa vez, que ele diz assim, que a morte nunca cesse de operar em mim, para que a vida também nunca cesse de fluir para os outros. Então, somente pode produzir vida aquele que estiver morto. Deus não trabalha com seres carnais, mas com aqueles que vivem em espírito. Segundo os Coríntios 4:17, vai trabalhar isso, que as nossas leves e momentâneas tribulações produzem para nós um peso de glória acima de toda comparação. Eu e o Uber fizemos um estudo aqui chamado tribulações. As pessoas tendem a reclamar das tribulações, mas por toda a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, nós vemos Paulo falando que a tribulação produz fé, e a fé esperança, e a esperança perseverança, e assim vai moldando o caráter do cristão. Nós mostramos um material chamado Tribulum, que é o contexto histórico-cultural daquela época. Isso, a importância de você estudar boa teologia, né? Aqui, ó, não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês, tem esse livro aqui, ó, o Uber que me ajudou também, ó, como é que é? Comentário histórico-cultural da Bíblia. Então você vai aprender a cultura daquele tempo. E os autores, quando escrevem sobre tribulações, eles estão comparando ao tríbulo, que era uma madeira cheia de pregos ou farpas, né? Você sentava, o agricultor sentava em cima e o animal arrastava, e aquela madeira passava em cima da palha, e arrancando então o grão da palha. Então o grão era junto, se juntava e levava para o celeiro, e a palha toda então era queimada. Jesus diz isso, quando vier o Filho do Homem, eu vou juntar os grãos, né, o grão do trigo no meu celeiro, e a palha só presta para ser queimada. Então, irmãos, quando a gente entende que as momentâneas tribulações, elas vão produzir para nós um peso de glória, vão produzir para nós mais fé, mais perseverança, então nós precisamos entender que as tribulações não são nossos inimigos, elas são os nossos melhores amigos. Elas não trabalham contra o cristão, mas elas trabalham a favor do cristão. Portanto, os arautos do rei precisam mostrar que a dor e o sofrimento são as melhores formas de Deus de tratar o cristão moderno. Nós entendemos que a igreja moderna precisa ensinar a operação da cruz de Cristo, a operação do quebrantamento, do enfraquecimento desse homem carnal, para que o homem espiritual verdadeiramente possa viver. Paulo fala que dentro dele, ele tem um espírito que clama, geme, que luta contra a sua própria carne. E hoje eu estava almoçando com a minha esposa, nós estávamos conversando sobre jejum. E ela estava perguntando o real significado do jejum. Eu falei, dentro de você tem um espírito que deseja muito a Deus, que o espírito seu está até pronto, mas a sua carne vai militar. Muitas vezes o meu espírito se sente aprisionado, preso pela minha carne. Então, para que ele se liberte, consiga ouvir a voz do Senhor, consiga sentir vontade de orar, estudar as Escrituras e fazer tantas coisas que o Papo com Deus faz, eu preciso mortificar a minha carne para que eu possa, então, deixar o Espírito de Deus operar no Espírito do homem. E veja como é verdade essa questão de anunciarmos a morte do velho homem, o que Jesus diz para Nicodemos. Jesus chega para Nicodemos, um mestre da lei na sua época, ele era um fariseu, ele era estudioso, ele era zeloso da lei de Deus. E ele já havia experimentado todos os tipos de aprendizado ali judaico, não só como da Midrash, como do Talmud e também da Torá. Jesus chega para ele e fala assim, olha só, Nicodemos, você precisa nascer de novo. E ele não entende, ele leva aquilo na literalidade. Como é que eu vou voltar para o ventre da minha mãe?
Ele fala, você tem que nascer da água e do Espírito. Então, ali está mostrando, na verdade, o sepultamento do velho homem para nascer o novo homem, agora espiritual. Esse velho homem carnal precisa morrer, para que a palavra de Deus, né, que é a água que nos limpa todos os dias, a palavra de Deus possa reviver em nós e fazer o Espírito Santo de nós transbordar para os homens. Nicodemos, na verdade, era mestre e não sabia. E Jesus falou assim, ó, você vai ter que morrer. Então Jesus teve que matar um homem para ressuscitá-lo novamente, né? Paulo era a mesma coisa. Paulo, ele enxergava demais, mas ele enxergava na direção errada. Esse era um dos apóstolos mais zelosos da lei de Deus. Ele tinha estudado aos pés de Gamaliel, talvez comparado com a nossa faculdade hoje, uma das melhores faculdades do nosso tempo. Ele era um homem inteligente, erudito muitas vezes. Ele estava até no apedrejamento de Estevão. E o que Deus faz para ele? Você está enxergando demais, mas você está enxergando para o lado errado. Então, o que Deus faz com o homem que enxerga demais? Deus cega esse homem. Então, Paulo se torna cego. E depois... Deus então traz visão espiritual. E irmãos, visão espiritual é algo que é advindo do próprio Cristo. Somente Ele é quem pode dar visão aos homens cegos. Tem um livro chamado Tim Austin Sparks, quem me indicou ele foi o Gerson Lima, da editora Clássicos, que tem sido nosso pastor, tem nos discipulado. Eu falei, Max, lê esse livro, vai te abrir muito a visão espiritual. E quando eu peguei aquele livro para ler, eu fiquei cego de um olho. No outro dia eu tentei ler novamente, o outro olho me tapou. Eu tive uma bactéria, fiquei 21 dias com os dois olhos fechados, tudo embaçava, eu enxergava tudo embaçado, não conseguia ler nada. Depois que eu terminei de ler o livro, né, quando eu me curei e tal, Deus me curou, eu pude entender que realmente tem homens que enxergam demais, e tem outros homens que Deus não consegue mudar, Deus precisa matar essa velha criatura, então, para nascer um novo homem. Quando Deus me tira, então, e me leva para aquela UTI, né, nesse meu testemunho de vida, Deus está me mostrando o seguinte, para você produzir vida nas pessoas, você precisa estar morto. Só produz vida aquele que morreu. Jesus diz o seguinte, né, Hilber, se eu não me engano, está em Isaías, e ele também cita isso, quando o Filho do Homem for levantado, atrairei para mim homens e mulheres, né, de todos os povos, línguas e nações. Não é isso, Hilber? Faz um comentário sobre isso pra gente. Isso, eu acho que está em João 12, se eu não me engano, tá? Que vai falar sobre que agora ele vai julgar, o príncipe desse mundo está julgado, e quando ele for levantado da terra, ele atrairá para si todo o povo, toda a língua, né? E como você falou, Max, você bem explanou, as aflições, né, as tribulações, elas nos moldam, né? Elas nos fortificam. Tanto é que Paulo ele manda essa mensagem para Timóteo próximo à sua morte, em 2 Timóteo 4, né, que ele vai falar assim, mas tu seja sóbrio em tudo, sofra as aflições, né, faz a obra de um evangelista, cumpra seu ministério. E ele vai falar, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, guardei a carreira, concluí a carreira, guardei a fé. Né? Então a gente percebe que as aflições, elas moldam o evangelho, né? Ela molda o caráter tanto do ser humano e faz com que o ser humano fique mais próximo a Deus. Porque no momento de aflição vai ser um momento onde Deus vai estar do teu lado. E nesse momento você vai entender que isso não vem para te destruir, mas vem para moldar o seu caráter, como a gente sempre fala aqui. Então, as aflições não são o inimigo, não é um inimigo do cristão, mas sim ele é uma coisa que vai te potencializar. Depois que você passar por essa experiência, você vai estar mais apto a ajudar, auxiliar as pessoas. Por isso que a gente sempre prega aqui vida prática. Porque se você não sofre, não tem contato com pessoas, não sabe das dores das pessoas, como que você vai discipular essa pessoa? Se você não passou por experiência de dor, se você não passou por experiências traumáticas, como você vai poder auxiliar as outras pessoas? E o Evangelho fala sobre isso, sobre auxiliar o próximo, sobre cuidar do próximo. Então, não tem como nós cuidarmos do próximo se nós estamos aqui somente no YouTube, gravando no conforto do nosso lar, e sem entender a dor do outro, sem nos colocarmos no lugar da dor do outro. Por isso que missão é o quê? É entender o pecado, falar para as pessoas, vocês estão em pecados, vocês estão caídos em Adão e você precisa de Cristo, do novo Adão, para sair dessa situação. E nesse caminho de conversão, você vai encontrar dor e sofrimento, não é um passe de mágica, sua vida não vai mudar de uma hora para outra, você não vai aceitar Cristo, agora você vai ser milionário, seus problemas vão acabar, não. Você pode até encontrar mais problemas do que antes,
porque agora você vai ter uma batalha espiritual ocorrendo ali dentro da sua vida, mas você tem que perseverar e fazer como Paulo, combater o bom combate. Verdade. O que o Uber falou é muito verdade. Paulo vai dizer isso aos Coríntios, ele vai falar assim, que o evangelho de Deus é esse, e Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo e não nos imputando as nossas transgressões. Então é sobre reconciliação de um homem que está morto. Olha só, então os arautos de Deus, eles precisam proclamar as boas novas, chamar o homem à morte do velho homem, né? Chamar o ser humano à morte do velho homem e também mostrar a ressurreição. Porque evangelho é isso, é mostrar a morte de Cristo e a sua ressurreição, esperança da nossa glória, é mostrar a morte do homem atual também com a ressurreição para o reino de Deus. João 5,24 vai mostrar isso. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Olha só o que Jesus diz, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Ou seja, quem crer que Jesus enviou, que Deus enviou Jesus para nos redimir dos nossos pecados, esse passa da morte para a vida. Em verdade vos digo que chegou a hora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Então Jesus está falando de uma ressurreição. Efésios 2, do 1 ao 6, também vai corroborar com isso. Ele nos deu vida, estando nós mortos dos nossos delitos e pecados. Porque ele nos deu vida novamente, ele nos regenerou. Então nós estamos vendo o quê? O milagre do novo nascimento. Nós estamos olhando o quê? A primeira ressurreição. Nos quais, outrora, nós andamos segundo o curso desse mundo, nós estávamos segundo os príncipes da potestade do ar, que agora atuam nos filhos da desobediência, nos quais também todos nós, outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos, nós éramos da natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, devido ao seu grande amor, nos amou. E olha só o que o autor de Efésios vai corroborar com o que João falou. Estando nós ainda mortos em nossos delitos e pecado, ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça somos salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Então nós vemos ali João, o autor de Efésios e tantas outras passagens corroborando com o milagre do novo nascimento, mostrando a primeira ressurreição de Deus aos homens. A primeira ressurreição, ela é espiritual. Não está relacionado a levantar da sepultura, mas o fato é que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Deus, sendo bondoso, nos ressuscitou e nos fez assentar em tronos de glória juntamente com ele. Então, a primeira ressurreição, ela vai mostrar exatamente isso, trazer homens novamente à vida. Mas espera aí, esse homem está vivo, Nicodemos também estava, ele precisou morrer para os seus ideais, para os seus entendimentos, para a sua intelectualidade, para que então o Espírito de Luz pudesse acessar a sua vida, né? Que ele pudesse morrer para o seu velho homem, para os seus propósitos, para os seus ideais, assim como Deus fez comigo, me levou para uma UTI e mostrou, olha, você só pode produzir vida nas pessoas no momento que você morrer. Por conta disso, nós entendemos que a primeira ressurreição, Jesus nos chama, é a ressurreição do Evangelho, é novamente estarmos vivos para Deus, né? Sermos vivificados novamente. Esse é o milagre do novo nascimento. E eu quero terminar essa exposição com o quinto ponto, que é a urgência ao chamado do arrependimento, né? Essa é a necessidade da urgência do chamado arrependimento. Os arautos de Deus precisam proclamar as boas novas ao mundo caído. Os arautos de Deus, a igreja do Deus vivo, né, ela precisa proclamar que todo mundo está morto nos seus delitos e pecados. Eles estão, irmãos, embriagados com seus prazeres e as suas vaidades. Eles não conseguem se libertar sozinhos. Apocalipse vai trabalhar muito bem isso, quando ela fala que a Babilônia, a grande Babilônia, ela tem um cálice que embriaga todos os moradores da terra. As pessoas se sentem ávidas por aquilo. Muitas pessoas utilizam os versos bíblicos para dizer de embriaguez, né? Quando Paulo fala, toma cuidado com a embriaguez. Muitas vezes a embriaguez não é só de vinho alcoólico, a embriaguez é com todas as coisas que nos é lista, mas que as pessoas fazem no cotidiano e acaba tirando o foco principal, que é viver uma vida de exaltação e glorificação no nome de Deus. Eu vou te dar um exemplo. Usar o TikTok ou usar a Instagram, sua rede social, não é um pecado, mas as pessoas que se embriagam, ficam 24 horas nisso, ela acaba cometendo um pecado, porque ela entrega toda a sua vida para aquele momento de entretenimento e acaba deixando a sua vida passar por conta daquilo. As pessoas trocam só o Instagram, elas trocam depois para o Netflix, depois elas trocam para o HBO Max, depois elas trocam por um videogame, e assim a sua vida vai passando. O inimigo das nossas almas vai ocupando o nosso tempo com todos esses entretenimentos, e nós acabamos se embriagando com as coisas desse mundo. Então cuidado, assim como o vinho é uma coisa que é liberal, você pode sim beber o seu vinho, você tem que tomar cuidado com a embriaguez. Você pode sim acessar a sua mídia social, mas cuidado com a embriaguez, cuidado com o cálice de tontear que está na mão dessa grande Babilônia, dessa grande meretriz lá no Apocalipse. Apocalipse 17, né, Hilber, se não me falha a memória,
que a gente percebe a meretriz com um copo de embriagar, né, um cálice de tontear? Isso, Apocalipse 17. Apocalipse 17. E aí Paulo vai falar, cuidado com o cálice que está na sua mão. Então o mundo pode querer te entregar de tudo. É o seu jogo de futebol, é o seu time de futebol preferido, é tantas coisas que o cristão moderno acaba não tendo tempo nem de abrir sequer a sua Bíblia e estudar as escrituras. Não consegue ler sequer um capítulo bíblico por dia, não fala um verso, porque um verso você não entende nada, ok? Eu sou muito contra esse negócio de devocional com verso bíblico. Eu sou mais de você ler um capítulo ou uma perícope completa, que é um conto de uma história completa, para você entender o significado daquela história. Então a igreja, irmãos, ela foi chamada porque ela tem um poder para quebrar as algemas do pecado. Os arautos de Deus, que somos nós temos a força da mensagem do evangelho que quebra grilhões que escravizam os homens em seus delitos e pecados. Deus conta com seus mensageiros, são os anjos de Deus para o mundo caído. A igreja, ela tem a chave que liga da terra para o céu, do reino das trevas para o reino da luz, como fala Mateus 18:18. Só ela tem essa chave. E tudo que nós ligarmos na terra será ligado novamente no céu. E ligar novamente nos céus, né, irmãos, não é eu determino, eu afirmo, é ligar homens a Deus, é fazer a oração de confissão, é fazer o discipulado com os homens, andar com os homens, conectar homens caídos aos céus novamente. Por isso que a chave do reino dos céus está na mão da igreja. A igreja, se ela abrir o reino dos céus, as portas dos céus, ela conecta homens novamente de volta a Deus. Nós fizemos um estudo aqui, eu e o Wilber, chamado Que ligares na terra será ligados no céu. Nós vamos mostrar que esse verso trata exatamente sobre isso, sobre trazer homens novamente de volta para o reino dos céus. E lembre-se, irmão, testemunha, ela vai falar do que viu e ouviu, foi o que o Wilber falou. Então as nossas vidas precisam ser mais do que palavras, os nossos exemplos e atitudes precisam ecoar mais do que a eloquência dos nossos sermões. O chamado do evangelho é para a morte e ressurreição em Cristo. O chamado do evangelho é para carregarmos a nossa cruz, para a crucificação das nossas vaidades, tomar cuidado com essa embriaguez que eu acabei de falar para vocês, para nós abandonarmos a Babilônia e lá do deserto dos povos, sacrificarmos a Deus, que os nossos sacrifícios sejam santos, perfeitos e agradáveis ao Senhor. Porque ser santo a Deus, irmãos, não é não pecar. Ser santo a Deus é sermos separados ao Senhor. Que o Senhor nos capacite e nos envie como seus mensageiros para ligarmos homens e mulheres novamente através do Evangelho da Reconciliação. Que possamos ser fiéis em proclamar o Evangelho, porque a vinda de Deus está próxima e a urgência da hora exige que nós estejamos prontos e vigilantes, cumprindo a nossa missão com zelo e dedicação até o fim. Esse é o desejo do nosso coração aqui do Papo com Deus, que você entenda que nós temos um chamado, né? Nós temos o chamado para uma missão, e essa missão é trazer a esperança para o mundo caído. Lembrando esse mundo caído, que eles precisam se arrepender dos seus pecados, né? Sacrificarem, né? Morrerem exatamente para o seu velho homem, para que nós tenhamos o milagre do novo nascimento. Assim como Cristo foi semeado, corpo ali, né, que foi destrutivo ali, que morreu, foi colhido também para Deus como um corpo incorruptível. Assim nós também sejamos, o dia que nós semearmos nosso corpo corruptível, nós também tenhamos um corpo ressuscitado incorruptível naquele dia. Assim como Cristo morreu, os homens devem morrer também, para que a gente possa ressuscitar para Cristo. De mesma forma, um dia nós vamos entregar o nosso corpo para que a gente possa ressuscitar com corpos justificados, incorruptíveis na presença do Senhor. Hilber, você quer fazer uma finalização? Não, perfeito. Então, tudo que foi dito aqui, né, é para a gente tomar cuidado com esse evangelho mais palatável, para a gente tomar cuidado com esse evangelho do bem-estar, que vai te pregar mundos e fundos e não vai te pregar a coisa que é mais importante, que é a salvação da sua alma. E como o Max falou, a gente tem a esperança por conta de Cristo. Cristo, ele veio em carne, ele nasceu, ele sofreu ali as tentações, ele venceu, ele morreu e ressuscitou. E isso nos dá esperança, porque como aconteceu com o Filho de Deus, vai acontecer assim também com a sua igreja. Nós iremos passar por aflições, pelo deserto, mas eu tenho fé que na volta de Cristo, na sua segunda vinda, nós estaremos com ele ressurretos e incorruptíveis. Muito bem. Lembrando para você, eu estou compartilhando aqui de novo, tá? Que você tem esse e-book aqui gratuito para você fazer download lá no nosso site, e tem mais de 380 e-books como esse, tá? Esse e-book tem 22 páginas, eu não li ele completo. Nós vamos trazer vários adicionais aqui, então eu sugiro que você faça uma leitura na sua casa. Nós vamos passar por também diversos outros estudos que nós já fizemos. Ele é gostoso, dá para ler em formato de celular, não é cansativo. Então, assim, se você achar, não vou ler, porque, é muito tranquilo de você ler. E olha, é exatamente os arautos do rei, né? Com espada, escudo, levando o estandarte do Evangelho de Cristo.
Esse é o objetivo, esse é o chamado da igreja do Senhor Jesus Cristo, sermos anunciadores, tocarmos trombetas, anunciarmos os juízos de Deus que vêm sobre todo homem, anunciarmos a urgência do arrependimento, chamado arrependimento, né, para voltarmos novamente para casa, né, para voltarmos novamente para o Senhor, trazermos homens novamente arrependidos, mortos para o seu ego, mas ressuscitados para Cristo, né, para que o milagre do novo nascimento possa operar na vida do homem, não somente uma fala filosófica, mas que seja uma forma literal mesmo, e a gente possa ver um operar sobrenatural do Espírito Santo na vida dos homens, amém? Esse é tudo que a gente gostaria de fazer com vocês hoje. Lembre-se, se você quiser fazer alguma adição, eu gostaria que você fizesse algum comentário aqui sobre os arautos do rei, se a gente deixou passar alguma coisa, faz algum comentário, coloca aqui pra gente também, pra gente aquecer um pouquinho esse debate. Se você gostou desse vídeo, dá um like nesse vídeo, pega esse vídeo, encaminha aí para os teus grupos, para mais alguém da sua igreja, vamos espalhar boa teologia gratuita para que o nome do Senhor seja edificado, amém? E a igreja de Cristo é edificada. Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado e aguardo você no próximo. Deus abençoe você e até o próximo Papo com Deus.